capítulo 3, versículo 10 e 11. Todos já encontraram? Amém? Amém, crente? Está todo mundo acordado? Vamos lá. Vamos continuar adorando ao Senhor, vidrados no texto. Para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Santíssimo Deus, santificamos o teu nome mais uma vez diante da oração modelo de Jesus, a oração padrão, onde em primeiro lugar devemos reconhecer as nossas necessidades espirituais, olharmos para ti, bendizermos o teu nome, santificarmos os teus atributos, quem tu és, a natureza do teu ser. Tu és um Deus completamente santo, onipotente, justo, tem decretado todas as coisas conforme o beneplácito da tua vontade. E nessa noite te pedimos mais uma vez que o Senhor seja favorável a nós, que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor, ó Deus, venha nos ajudar mais uma vez a nós estarmos diante das Sagradas Escrituras e aprendermos como devemos viver, como devemos pensar, qual é o objetivo da vida cristã diante desses versículos, do contexto do apóstolo Paulo, diante da sua prisão, escrevendo para essa igreja tão amada, de maneira pessoal, de maneira tão significativa, ó Deus, e nós te suplicamos que também possamos aprender, de alguma forma, a andarmos segundo o conhecimento de Jesus Cristo. Que os nossos corações possam vibrar, ó Deus, diante da exposição, diante do texto, pois somos crentes em Cristo e agora somos nova criatura em Jesus. E precisamos andar de conformidade a essa nova criação, a essa nova identidade. Não somos mais escravos do pecado, nós somos escravos de Jesus. Temos um novo Senhor, um senhorio que perdura diante de nós até a ressurreição final. E por isso, que o Senhor possa continuar a tua obra, que o Santo Espírito possa vir sobre nós com poder, com graça sobre nós. Nós te pedimos isso, ó Jesus Cristo, que está à direita de Deus, ascendido aos céus, intercedendo pelo teu povo, e Deus recebe as suas orações mediante a justiça perfeita de Cristo. E ao mesmo tempo o Espírito testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. E por isso nós perseveramos, clamamos ao Senhor, meditamos as Escrituras e estamos andando em conformidade de vida, porque o Espírito, Ele age, Ele nos direciona. E mais uma vez suplicamos que o nosso ouvir, o nosso coração possa estar sendo enriquecido nas Sagradas Escrituras. Te pedimos todas essas coisas no nome de Jesus. Amém. Alguém certa feita observou sabiamente: uma das formas mais perigosas do erro humano é esquecer aquilo que está se tentando alcançar. E essa verdade, ou esta frase, ela está muito relacionada, podemos dizer assim, com a verdade cristã. É muito fácil nós perdermos o foco, começarmos bem, termos um vislumbre da vida cristã de maneira perfeita, vamos dizer assim, mas ao decorrer do caminho nós temos uma tentação, uma propensão a nós nos desviarmos do caminho. E se existe uma coisa que sempre precisamos lembrar, que o apóstolo Paulo vai focar, e nós precisamos da mesma forma estarmos atentos àquilo que o apóstolo Paulo vai nos dizer, é o objetivo da vida cristã. Qual é o objetivo da vida cristã? Paulo, nesses versos, nos mostra de maneira clara o foco correto dessa busca, ou desse objetivo. Para Paulo, nós iremos aprender que o objetivo da vida cristã é conhecer a Cristo e ser semelhante a Ele. Conhecer a Cristo deve ser o objetivo inicial, o objetivo do meio, mas também o objetivo final das nossas vidas, pois nós temos agora um novo relacionamento com Jesus. Estamos com Ele na cruz, morremos, mas também ressuscitamos com Ele. Então essa nova vida que se iniciou, ela deve perdurar até a sua volta em relacionamento com Ele. Sempre o nosso objetivo é estarmos conhecendo
a Jesus constantemente em nossa vida. E aqui, meus irmãos, nós devemos entender logo de início, de maneira definitiva, que o cristianismo não é uma religião de regras, rituais, que nós devemos nos esforçar a fim de alguma maneira, estarmos subindo as escadas ou os degraus para o céu. Pelo contrário, a vida cristã é um relacionamento pessoal, íntimo, crescente com Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo do porquê nós estamos aqui. Estamos aqui para agradarmos a Deus, vivermos para Ele, vivermos para a sua glória. O Jesus ressuscitado que está à direita de Deus e nós que estamos aqui buscando de alguma maneira vivermos de maneira santa, de maneira que nós possamos contemplar este objetivo. Romanos capítulo 8, versículo 29 nos diz que Deus nos predestinou o seu povo para sermos conforme a imagem do seu Filho, ou seja, a cada minuto que se passa, devemos nos tornar semelhantes a Jesus. E Paulo ele vai, nesses 2 versículos, revelar agora o que ele falou no versículo 8 sobre a sublimidade do conhecimento. Nós vimos na pregação passada a importância de nós estarmos perto desse conhecimento. É um conhecimento experimental, é um conhecimento que deve estar em nosso coração de alguma maneira. Mas, além disso, Paulo vai nos mostrar como é esse conhecimento na intimidade. O que deve conter neste conhecimento? Não é simplesmente um conhecimento esotérico, um conhecimento sentimental, sem estarmos desprovidos de direção. Mas é uma experiência, é algo pessoal, algo íntimo, que quando nós estamos com Jesus, algumas coisas estão relacionadas a esse conhecimento que nós, ao andarmos, ao peregrinarmos, estamos com Jesus, percebendo, crescendo e frutificando a cada dia na vida cristã. É um conhecimento abrangente. Nós temos várias características desse conhecimento, desse objetivo, e aqui quando Paulo finaliza, vamos dizer assim, nesse processo, contra os falsos mestres que estavam buscando de alguma maneira colocar regras, coisas além do cristianismo, ele vai nos mostrar que o conhecimento de Cristo é tudo, devemos olhar para trás e vermos que tudo isso não vale nada, tudo é refúgio, e o conhecimento de Cristo, essa sublimidade, é o que vale a pena, é o que nós devemos buscar. E agora, nesses 2 versículos, ele finaliza colocando, vamos dizer assim, nessa experiência, o conteúdo do conhecimento. Essa intimidade. Aonde está a intimidade desse conhecimento? Então, em primeiro lugar, Paulo vai nos ensinar no versículo 10 o objetivo da vida cristã. O objetivo, de maneira básica, é conhecer a Cristo. Veja que ele inicia o versículo 10 com essa expressão: quero conhecer Cristo. É a primeira coisa que nós precisamos observar, a palavra conhecer. Quando ele vai colocar essa experiência, ele vai nos mostrar essa intimidade, ele inicia mais uma vez com a palavra conhecer ou conhecimento. Por quê? Porque essa palavrinha traz o sentido de propósito. Quero conhecer, ou seja, todo o meu propósito, já que Deus me salvou, já que eu estou justificado com Cristo, já que eu fui achado nele, eu quero conhecer a Cristo. Ao longo da minha vida, eu preciso, a cada dia, frutificar, aprofundar este conhecimento em minha vida, ou seja, santificação. 3 doutrinas que estão muito relacionadas aqui. Versículo 9, nós temos justificação. Versículo 10, santificação. Diante de todas essas relações de poder e ressurreição, comunhão dos sofrimentos, que nos ajuda em nossa santificação e nos conformarmos em sua morte. Tudo isso relacionado de alguma maneira à nossa santificação, à nossa separação com Deus. Mas no versículo 11 ele termina com outra doutrina maravilhosa, que é a glorificação. Então nós somos justificados, diante disso precisamos santificar, conhecer a Cristo, onde vai culminar no versículo 21, quando Deus transformará o nosso corpo de humilhação. Essa palavra humilhação está muito relacionada ao sofrimento. Nós estamos sendo humilhados. Paulo estava sendo humilhado em que sentido? Ele estava sofrendo por Cristo, o seu corpo estava padecendo, mas ele tinha sempre a mentalidade que esse corpo que estava sendo humilhado seria transformado. Ele iria receber a exaltação da mesma forma de Cristo. Cristo foi humilhado,
mas Cristo foi exaltado. E nós que estamos unidos a Cristo, fomos justificados nele, estamos unidos de tal forma que estamos sofrendo, estamos sendo humilhados, estamos padecendo por Cristo, mas chegará o dia da culminação. A glorificação chegará diante de nós. Então, Paulo já havia, como nós falamos agora há pouco, mencionado esse conhecimento profundo, experimental no versículo 8. Esse clamor do coração, que Paulo, ele nos mostra que ardia em seu coração. Porque quando nós olhamos para essa epístola, já tinha se passado em torno de 30 anos desde o seu encontro na estrada de Damasco, desde a sua conversão. E está aqui Paulo, preso diante das adversidades da vida, depois de 30 anos, com o mesmo anseio, com o mesmo propósito. Qual era o propósito do apóstolo Paulo? Quero conhecer a Cristo. Ele nunca se cansou deste conhecimento. Não importa o que acontecesse, o que estava atrelado a esse conhecimento, como ele vai falar agora há pouco, a ressurreição de Cristo, a comunhão dos sofrimentos. Uma paixão avassaladora estava sempre no coração do apóstolo Paulo. A paixão do conhecimento. A paixão de experimentar Jesus em sua vida, ou seja, de sabermos que o pecado foi substituído por algo maior, algo além, que nós não conseguimos mensurar, apenas sentir, experimentar e viver de alguma forma, porque é um conhecimento além de nós, um conhecimento que nos conquistou, um conhecimento que Paulo, quando estava diante dele, quem é que está aqui? Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu? E está aqui o apóstolo Paulo, diante dessa paixão avassaladora, essa experiência, quero conhecer a Cristo. A vida cristã, meus irmãos, envolve esforço, e é isso que Paulo vai nos informar aqui. Quero continuar conhecendo, um esforço único. Não é um esforço em algumas coisas, mas é uma perda, como nós observamos na pregação passada, uma perda singular para nós termos a Jesus. E esta perda, o encontro com Cristo, é um esforço contínuo, mas é um esforço singular, porque Jesus é o centro das nossas vidas. Existem vários conhecimentos, mas a palavra de Deus nos informa que só existe um conhecimento. Um conhecimento que nós precisamos nos esforçarmos e buscarmos para todo sempre. Então, Paulo inicia nos mostrando sobre esse objetivo: quero conhecer a Cristo. Para o conhecer, essa justiça que já o conquistou, baseada na fé, para o conhecer, esse progresso. E ele atrela agora essa intimidade, o que está conectado a esse conhecimento íntimo. Veja, a segunda coisa, o poder da sua ressurreição. Então perceba que conhecer a Cristo, agora Paulo nos informa, antes de tudo, é conhecer o poder da sua ressurreição. Ou seja, o poder que vem aos cristãos, mediante o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos alguns textos atrelados a esse poder da ressurreição, e eu gostaria de apenas citar um em Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Perceba que nós temos a ação do Pai na ressurreição de Jesus, e a gente observa que esta ação foi uma ação poderosa de Deus. Romanos capítulo 8 também nos diz que o Espírito Santo operou na ressurreição de Jesus e nós teremos o mesmo corpo ressurreto de Cristo, porque será o mesmo poder que operou em Cristo, o Espírito operará em nós. Então nós temos esse poder atrelado em nossas vidas e nós devemos observar que esse conhecimento, Paulo, ele qualifica essa intimidade ao poder da ressurreição de Jesus Cristo. Então o capítulo 1, nós temos as bênçãos espirituais em Cristo, as portas aqui do céu, uma grande casa que quando nós entramos nela, nós temos muitos benefícios, muitas coisas que nós temos em nossa vida cristã, a redenção, a eleição, a ação do Pai, a ação do Filho, a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos selou para o dia da redenção, nós estamos marcados com Ele, então temos essas várias promessas. E no versículo 19... quando Paulo está orando pelos crentes, para que eles possam ser iluminados, saberem a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança, Paulo nos afirma o seguinte, versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder com os que cremos, segundo a eficácia da força de seu poder,
Certa feita eu já afirmei que esse versículo é tão grandioso que Paulo, ele cita vários sinônimos aqui nessa relação da nossa vida com Cristo. Ele poderia apenas dizer, nós temos a suprema grandeza de Deus. Mas esse poder, essa glória, essa redenção é tão maravilhosa que ele fala, suprema grandeza, poder para com os que cremos, eficácia, força e poder novamente. Ele está colocando ênfase para dizer que é algo maravilhoso, algo grandioso. E toda essa suprema grandeza, no versículo 20, vai nos dizer, o qual exerceu ele em Cristo. O que foi que Deus exerceu em Cristo? O seu poder. O poder de ressuscitar dentre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. E quando o apóstolo Paulo nos diz, no capítulo 2, nos afirma que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Estamos com Ele, ressuscitados com Ele, no sentido de que o poder de Jesus agora opera em nós. E um dos momentos que nós podemos enxergar esse poder atuando em nós é no momento da conversão. No momento em que o nosso coração foi iluminado pelo poder de Deus, quando a palavra de Deus foi pregada e de alguma maneira a graça doce de Cristo veio ao nosso coração, atuou em nós de maneira tão poderosa que nós afirmamos sim para Jesus. O poder da eternidade, o poder de Deus que veio na ressurreição de Cristo nos diz que este poder está atuando em nós de alguma maneira, de alguma forma, diante do sacrifício de Jesus. Ao livro de Romanos, capítulo 6, nós lemos nessa noite, no versículo 4, nos afirma que nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para que, veja o propósito, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, a ação do Pai, este é meu Filho em quem me comprazo. O meu Filho que veio com um propósito desde a eternidade. Ele foi eleito para morrer pelo seu povo. Ele veio diante da ação do Espírito, foi ungido pelo Espírito, Deus Pai e o Espírito Santo e o próprio Cristo nessa relação salvífica, conquistando a nossa salvação mediante o seu agir, mediante a ação soberana de Deus. Assim também nós andemos em novidade de vida. Então veja que esses dois textos e outros que nós podemos citar aqui nessa noite, nos mostra que o poder de Deus atua em nossa vida. E Paulo vai dizer que esse conhecimento é o poder de sua ressurreição. É a ação de Deus em nossa vida, o Espírito, por exemplo, atuando em nossas vidas, nos capacitando a vivermos para Deus. No próprio capítulo 3 de Filipenses, no versículo 3, nos diz que nós fomos circuncidados e devemos agora adorarmos ao Espírito, ou pelo Espírito, esse serviço a Deus. Então, esse poder da ressurreição está diante de nós. Ele atua em nós. E por isso nós andamos em novidade de vida. Estamos aqui nessa noite, vivendo a vida de Deus, porque o poder que atuou na ressurreição de Jesus está também atuando em nós. Este é o conhecimento que Paulo finaliza e nos mostra que é experimental, que nós precisamos conhecer e nos aprofundarmos. O poder da ressurreição, que atuou em Jesus e precisa atuar em nós. A terceira coisa deste conhecimento, se os irmãos voltarem para o texto, é o sofrimento. Já temos tocado em alguns momentos nessa epístola sobre o sofrimento, o propósito do sofrimento em nossas vidas, um propósito solene, celestial. Não é que Deus ele tem essa questão masoquista, né, de querer que os seus filhos sofram no sentido de ser um sofrimento sem propósito, mas é um sofrimento que busca justamente essa ligação com Jesus. Nós que estamos unidos a Ele devemos sofrer por conta dessa bênção, dessa humilhação, mas também da glória que nós receberemos. Então o texto continua e nos diz o seguinte: e a participação dos seus sofrimentos. Essa palavrinha participação significa comunhão. Então Paulo vai nos dizer que esse conhecimento, que está ligado ao poder de Jesus, também está ligado à
comunhão dos sofrimentos de Cristo. Veja, Paulo entende que esse conhecimento profundo nos liga ao sofrimento de Jesus. E essa ligação é tão próxima que aqui no texto grego, essas duas realidades elas estão intimamente ligadas. O poder da ressurreição e a comunhão do sofrimento. Elas estão duas coisas aqui, ou duas facetas da vida cristã, dois lados da mesma moeda. Poder da ressurreição e a comunhão do sofrimento de Cristo. Ou seja, além de Deus nos capacitar a vivermos de maneira santa para Deus, em novidade de vida, e a cada momento que nós nos separamos, nos santificamos, estamos mais ligados a Jesus, o mundo vai nos odiar. O mundo vai estar contra nós. O Sermão do Monte exemplifica isso. Vocês são bem-aventurados. E vocês que são limpos de coração, misericordiosos, vocês devem perceber que vocês irão sofrer. Que vocês estão ligados aos meus sofrimentos. Então perceba, essa bênção agora, os irmãos se concentrarem mais e mais. Esse poder da ressurreição está ligado à capacitação do sofrimento por Cristo Jesus. São duas coisas aqui intimamente ligadas. É no sofrimento, Paulo vai dizer isso, que nós experimentamos o poder de Deus. É comunhão. E em uma das nossas pregações, os irmãos devem guardar isso, nós focamos as aflições messiânicas. Lembra desse termo? As aflições messiânicas, uma doutrina muito maravilhosa, que está ligado desde o Antigo Testamento, onde a comunidade de Cristo, a comunidade messiânica, que está unida a Ele, vai sofrer por amor do seu nome. E é isso que Paulo está exemplificando em sua vida. Ele está preso em cadeias por causa de Cristo. Não é um sofrimento sem propósito, não é um sofrimento geral. Esse sofrimento que Paulo fala é a comunhão do sofrimento de Cristo. Estarmos ligados a Ele, vivermos a vida cristã como Cristo exemplificou, andarmos em novidade de vida como Jesus andou. E diante disso, Paulo nos afirma, nós seremos perseguidos. E o poder de Deus irá nos capacitar. Certa feita, um teólogo muito conhecido, no século inicial da vida cristã, chamado Tertuliano, ele diz uma frase muito famosa, que todos nós crentes conhecemos, quando o povo de Deus estava sendo perseguido, e quanto mais o povo de Deus era perseguido, mais a igreja crescia. E a frase dele famosa é, o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Ele entendeu que quanto mais estamos ligados a Jesus, não importa o imperador, não importa as autoridades, não importa o que vai acontecer, quanto maior for o sofrimento, maior será o crescimento. E Atos foi assim. Quando a igreja foi perseguida, a igreja se dispersou, ao mesmo tempo foi um sofrimento, mas foi um plano de Deus de que a igreja se espalhasse, pregasse o evangelho para todos os povos, em meio ao poder da ressurreição, pois Jesus nos disse, eu tenho todo o poder, na autoridade que Deus me concedeu, nos céus e na terra, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Este pregar inclui sofrimento. Esse pregar inclui martírio. É claro que nós estamos na bênção de pregarmos o evangelho aqui, de não sermos perseguidos, mas chegará um dia que possivelmente nós não teremos esse privilégio. Em outros contextos, a comunhão ou a participação desse sofrimento já é algo mais evidente. Em alguns contextos nós observamos de maneira bastante vívida o que Paulo está dizendo aqui. E nós precisamos entender que esse conhecimento está ligado a esse poder que nos leva a sermos capacitados diante deste sofrimento. Então essa é a primeira coisa que Paulo exemplifica deste conhecimento experimental, mas ele continua e ele nos informa o meio do conhecimento. Paulo vai expandir e vai afirmar o seguinte, conformando-me com ele na sua morte. Essa frase está muito relacionada, melhor dizendo, à comunhão dos sofrimentos de Cristo, mas também tem outra dimensão. Paulo está aqui descrevendo o que ele, por exemplo, fala em Gálatas 2:20. Vamos para lá. Gálatas 2:20.
nós precisamos entender que esse poder da ressurreição, esse sofrimento, está ligado a sermos conformados à morte de Cristo Jesus. Quando confiamos em Cristo, somos colocados nele, nos identificamos com ele, em sua morte, em primeiro lugar, e depois a sua ressurreição. Capítulo 2, versículo 20, muito conhecido esse verso, quando Paulo vai dizer o seguinte, perceba: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então veja que Paulo está dizendo: eu fui crucificado com Cristo. Eu estou morto com Cristo. Paulo entende que para obtermos a ressurreição, nós precisamos, em primeiro lugar, morrermos. Morrermos com Cristo em sua cruz, ou seja, entrarmos pela fé, sermos achados nele, e agora vivermos a vida da ressurreição. Morrermos para os nossos pecados. O próprio texto de Romanos, capítulo 6, continuando, nos diz o seguinte: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, foi crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Não somos mais escravos do pecado. Agora somos escravos de Cristo. E diante disso, precisamos nos conformarmos com a morte de Cristo, sermos crucificados com Ele. Vivermos agora pela fé no Filho de Deus. Esse é o meio de nós atingirmos essas duas realidades que falamos agora há pouco. O poder da ressurreição e, além disso, sermos capacitados para sofrermos por Cristo. E o versículo 11 nos mostra agora a finalização, a conclusão desse conhecimento. Veja, voltando agora para o texto de Filipenses, quando o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: para de algum modo. A gente lê à primeira vista essa expressão, para de algum modo, parece que Paulo está com dúvida, mas não é isso que ele quer dizer. Essa expressão não implica em dúvida, mas o modo como nós alcançaremos a ressurreição. A estrada já está definida. Em que sentido? Nós seremos glorificados. Nós chegaremos lá. Aquele que começou a boa obra é capaz de finalizar. Somos convidados a viver para Cristo diante deste mundo mau e sermos conformados a Ele, passarmos pelo sofrimento, pelas provações. Porém, essa estrada que já está definida, nós que seremos glorificados, nós não sabemos como iremos morrer. Possa ser que algum de nós enfrente o martírio e alcançaremos a ressurreição. Porventura outro poderá morrer por uma doença e se encontrar com Cristo e receber essa glorificação quando Jesus retornar. Então Paulo nos diz aqui, para de algum modo, ele está afirmando justamente isso. Ele não sabe se pode ser libertado ou se aqui será martirizado, né? Libertado, ou se vai encontrar aqui essa bênção de ser libertado. Mas de algum modo, ele sabe que se morrer e partir e estar com Cristo, ele alcançará a ressurreição. No momento exato, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta de Deus, os mortos irão ressuscitar e os vivos serão arrebatados, alcançarmos a ressurreição dentre os mortos. Então o ponto do apóstolo Paulo é o seguinte: no versículo 10, Paulo, ele lança as promessas do presente, o que nós já temos no presente. Vimos o versículo 9, justificação. O versículo 10, nós temos as promessas do presente aqui, esse poder que atua em nós, e a comunhão dos seus sofrimentos, e estarmos morrendo, ou seja, morrermos diante da crucificação com Cristo, pela morte, a nossa velha vida. Mas agora ele passa a lançar as promessas para o futuro, glorificação. Então, é interessante que a cruz domina o presente, esse é o ponto de Paulo, e a ressurreição final dominará o nosso futuro.
Nós estamos marcados com Cristo em todas as bênçãos daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Ele morreu por nós. E quando ele morreu, ele é profeta, sacerdote e rei. E diante desses 3 ofícios de Cristo, nós temos inúmeras bênçãos. Temos a bênção da sua intercessão. Temos a bênção da sua santificação plena. Temos a bênção de tantas outras coisas. E aqui ele lança essas bênçãos do presente, mas também as bênçãos do futuro. A partir do momento que nos convertemos, nós temos essas promessas. As promessas do presente que nós devemos olhar neste exato momento, mas também a garantia da ressurreição final com Cristo. Portanto, em nossa união com Cristo, vamos colocar esse conhecimento salvífico, temos a nossa identificação com Ele, justificação. A justiça de Cristo foi imputada a nós, mas também temos o poder de Cristo, santificação, a participação dos seus sofrimentos e, além disso, glorificação final. Para finalizar, meus irmãos, algumas aplicações diante dessa breve exposição. A primeira aplicação que nós devemos focar nessa noite é o seguinte: devemos cultivar o relacionamento com Jesus. Devemos cultivar o relacionamento com Jesus. Como qualquer relacionamento, depois da apresentação, vem a aproximação. A apresentação eu vou colocar aqui no dia que você disse que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ou, sendo mais bíblico, no momento do batismo, que é lá onde você confessa que morreu e ressuscitou com Cristo. Foi o momento ali da sua apresentação. O momento que você disse que está com Cristo e viverá eternamente. Mas a Bíblia nos ensina que este conhecimento, esse relacionamento, deve ser cultivado. Deve haver uma aproximação. E Paulo, que foi apresentado a Jesus na estrada de Damasco, ele está agora nos ensinando que estava se aproximando de Jesus constantemente. Constantemente. Então, nós devemos olhar aqui e aprender nessa noite que tornar-se um cristão requer que cada um de nós saia da apresentação e possamos avançar para a aproximação. Avançarmos para o conhecimento íntimo, a certeza de que estamos com Cristo, a certeza de que nós precisamos santificar a nossa vida, de que nós estamos com Jesus e diante disso nós precisamos constantemente observarmos essa situação maravilhosa de cultivarmos o relacionamento com Jesus, com o nosso Salvador, a suprema grandeza deste conhecimento. Então, como nós falamos agora há pouco, cultivar um relacionamento com Jesus, estarmos mais próximos de Jesus requer tempo, requer esforço, dedicação, renúncia, tempo com Jesus. E aqui a gente precisa fazer algumas perguntas para o nosso coração. Se nós estamos cultivando esse relacionamento, se você tem reservado tempo para ficar com Jesus. Nós reservamos tempo para tudo, né? Nós fazemos planos médio, longo, né? Prazo, todo aquele processo do projeto de vida, como o pessoal vai dizer, né? Todo mundo tem que ter um projeto de vida, curto, médio e longo prazo, né? Todo esse processo, cultivarmos relacionamento familiar, todas essas questões, todas essas facetas, mas existe um relacionamento de suma importância que nós precisamos estar atentos. É o tempo com Jesus, é o tempo de nós pegarmos a nossa Bíblia e nós lermos, nos aprofundarmos, entendermos as Escrituras, entendermos algo sobre Cristo, não simplesmente lermos, mas perguntarmos o que é esse conhecimento, o que é o poder dessa ressurreição, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo, qual é o intuito de Filipenses, qual é o propósito das Sagradas Escrituras, qual é o propósito de Gênesis, qual é o propósito de Apocalipse. Não é simplesmente ler e ficar maravilhado, mas é ler e entender, ler e perceber qual é o coração das Escrituras, o que Cristo tem para nós.
Meus irmãos, não há proximidade sem intimidade. Não há. Para haver intimidade, ou para haver todas essas questões aqui que nós estamos observando, precisamos estarmos buscando intimamente todas essas questões. Recebermos o conforto de Cristo, termos tempo para Ele, a purificação dos nossos pecados diante dessa realidade. Infelizmente, nós temos perdido muito tempo com Jesus. Perdido, o que eu digo, é não estarmos próximos. E, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós precisamos aproveitar as oportunidades, não desperdiçarmos o nosso tempo, porque o tempo é algo que a gente não recupera mais. Nós que somos crentes, precisamos observar que há uma importância muito grande no cultivo desse relacionamento. Nós precisamos ter tempo com Cristo para nós termos intimidade com Ele. Segunda aplicação. Nesse texto nós temos a perspicácia, Paulo vai nos afirmar isso, que o sofrimento tem um caráter comunitário. Isso é muito interessante quando nós estamos sofrendo, estamos em nossos dilemas e muitas vezes só nos preocupamos consigo mesmo, mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. E já que somos o seu corpo, quando um sofre, o outro também deve sofrer. Quando um se entristece, o outro também deve se entristecer. Quando um se alegra, nós também devemos nos alegrar. Então, essas aflições messiânicas têm um caráter coletivo, não simplesmente um caráter individual. Por quê? Porque nós que fazemos parte da igreja devemos sofrer juntos, lamentarmos juntos, nos alegrarmos juntos. Nem sempre o sofrimento deve ser uma experiência isolada. Quando o sofrimento chegar diante de nós, nós precisamos do conselho uns dos outros, da edificação, do dom daquela outra pessoa para que possa me edificar diante de um defeito ou de uma dificuldade que eu tenho, as deficiências da minha fé, que 1 Tessalonicenses vai afirmar que nós precisamos do corpo de Cristo, do cabeça, que é a autoridade, mas esse cabeça designou outras pessoas para estarem liderando, e esse corpo, ele flui de maneira onde os dons espirituais precisam funcionar, para que esse sofrimento, essas aflições, possam, a cada dia, usufruir no propósito de Cristo. Inúmeros textos nós temos sobre essa coletividade do sofrimento de Jesus. Não é algo simplesmente isolado, mas é algo que deve compor uns com os outros, para termos esses benefícios. Terceira aplicação. O poder de Jesus está disponível a nós. O poder de Jesus está disponível a nós. Paulo conheceu o poder do Senhor ressuscitado. A primeira vez que ele conheceu esse poder foi quando ele foi humilhado, abatido na estrada de Damasco. Então esse poder se manifesta, como eu falei, em primeiro lugar, quando nós somos convertidos a Jesus. Quando esse poder, ele ilumina as nossas vidas, o Espírito Santo vem ao nosso coração com grande poder, e nós experimentamos algo diferente. O texto é bem claro, meus irmãos, que esse poder ainda continua atuando em nós. E aqui a inferência disso, eu acredito, que muitos crentes, ou nós, vamos colocar assim de maneira geral, vivemos vidas medíocres, porque nós não estamos suplicando este poder. Nós estamos parados no que tange a busca do enchimento do Espírito Santo. A busca de nós sermos conformados a Jesus, de nós experimentarmos tanto o querer e o realizar de Deus, de nós crescermos mediante a esse trabalho de Deus em nós, de nós suplicarmos a Deus mediante aos nossos fracassos, aos nossos pecados. Deus atua em nós. Sem o Senhor, ó Deus, não tem como eu sobreviver, eu ser capacitado, eu viver a vida cristã de maneira perene, de maneira solene, de maneira piedosa. Eu preciso do poder de Deus atuando em minha vida,
Colossenses capítulo 1, versículo 11 nos diz: sermos fortalecidos pelo seu glorioso poder. E ele vai continuar. Esse glorioso poder vai lhe dar perseverança e paciência. Estamos impacientes, estamos fracos, estamos caídos, mas Deus está dizendo: clame ao meu poder, supliquem ao meu poder que está disponível a vós, se revistam da armadura espiritual de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as ciladas dos seus inimigos, contra principados e potestades, os dominadores do ar tenebroso, dos espíritos que atuam nos filhos da desobediência, que estão contra nós, que nos atacam, e nós estamos desprovidos do poder de Deus. Nós estamos guerreando sem o poder de Deus. Nós estamos, muitas vezes, querendo atacar sem o fruto do Espírito, sem depender do Espírito Santo, sem sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos clamar, porque esse poder está disponível a nós. O poder da ressurreição de Jesus. Nós precisamos experimentar, meus irmãos, isso. É promessa de Deus. Nós precisamos clamar de joelhos e suplicar de maneira humilde, de maneira solene: ó Deus, que eu possa experimentar esse poder de alguma maneira, que eu possa perceber que eu estou sendo direcionado pelo Senhor. Dependentes do Espírito Santo, vivam pelo Espírito, é isso que Gálatas vai nos dizer. A vivência pelo Espírito, e essa vivência é uma vivência de plenitude. Devemos buscar a plenitude do Espírito Santo, é algo constante. Sejam cheios do Espírito Santo, busquem essa plenitude, não entristeçam o Espírito Santo, onde vocês estão selados para o dia da redenção, mas busquem a plenitude do Espírito Santo. Interessante que Paulo, quando está falando sobre essa plenitude, esse poder, todas as coisas que estão relacionadas a isso, onde nós devemos aprender a viver experimentalmente esse poder da ressurreição, Colossenses 3,16 vai dizer o seguinte: que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. A palavra de Cristo habite ricamente em vós. E através disso, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Aqui está a vida cheia do Espírito. Uma vida que Cristo habita em nós. Somos ricamente habitados pela palavra de Cristo. Por todas as doutrinas maravilhosas de Cristo. Pela sua ressurreição, pela sua morte, pela glorificação que nós temos, novos céus e nova terra, inúmeras promessas que Cristo conquistou. E através disso, isso deve enriquecer o nosso coração. E devemos ensinar uns aos outros e aconselharmos uns aos outros diante dessas bênçãos. Então não esqueça, o poder de Jesus está disponível a você. O que precisamos fazer? Clamarmos e buscarmos para vivermos uma vida em plenitude. E por fim, devemos ansiar pela glória futura. A glorificação, não devemos esquecer da nossa ressurreição final. Não devemos esquecer quem nós seremos no futuro. Essa vida, esse corpo de humilhação agora, será transformada diante do corpo de exaltação que nós teremos com Cristo, que Paulo finaliza justamente esse capítulo, falando dos ímpios, o destino dele é a impiedade, é a perdição, são as coisas terrenas, mas nós temos a pátria. Nós estamos com Cristo nos céus, aguardamos o nosso Salvador. E enquanto nós aguardamos, não devemos esquecer que nós seremos glorificados. É uma experiência real. É uma experiência real que a gente precisa constantemente viver enquanto nós estamos diante do sofrimento. Um dia tudo acabará em glória. O sofrimento presente será transformado pela glorificação. Teremos um corpo incorruptível, um corpo que não sentirá mais dor. Paulo vai qualificar um corpo espiritual. Nos revestiremos da imortalidade. Imortalidade. É algo glorioso, meus irmãos. É algo glorioso. Não é à toa que o capítulo 15, ele gasta muito tempo na doutrina da ressurreição, porque a ressurreição está ligada à glorificação. O corpo da glória que nós teremos. Então não esqueça,
Enquanto você está na peregrinação do poder e da ressurreição de Jesus, na comunhão do seu sofrimento, se conformando à sua morte, há um futuro que lhe aguarda. Uma promessa grandiosa desta glorificação final. Portanto, nós concluímos que Paulo, nessa passagem, está nos mostrando um oceano maravilhoso. O oceano do conhecimento de Cristo. E nós devemos conhecer e experimentarmos este tão grandioso conhecimento. Paulo não ficou estagnado, parado no conhecimento de Cristo. Em vez disso, ele queria conhecê-lo cada vez mais. Ele trocou a sua justiça própria pela justiça perfeita de Cristo Jesus. Ele vivia e possuía e experimentava o poder da ressurreição de maneira profunda através do sofrimento por Cristo e regozijou-se nesse sofrimento. Portanto, eu diria, para nós concluirmos, não se contente em colocar apenas o pé na água do oceano do conhecimento de Cristo. Caminhe, busque, entre dentro do barco, o barco seria as Escrituras, e caminhe, se aprofunde, e a cada minuto, a cada tempo que você se aprofunda nas Escrituras, você irá se aprofundar mais neste conhecimento grandioso e maravilhoso. Que Deus assim nos abençoe diante desta maravilhosa palavra. Amém, irmãos? Graças a Deus.